Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema super importante no direito processual: a citação. Sabe quando você precisa comunicar oficialmente a alguém sobre um processo? Então, essa é a citação. Mas vou te contar algo interessante. Se o réu aparecer voluntariamente no processo, nem precisa se preocupar com a citação. É como se ele dissesse: "Ei, eu já sei do processo. Podem continuar." Isso resolve qualquer problema de nulidade que poderia existir. Agora, se houver questionamento sobre a validade da citação e esse questionamento for negado, as consequências são diferentes dependendo do tipo de processo. No processo de conhecimento, o réu será considerado revel, ou seja, será julgado à revelia. Já na execução, o processo segue normalmente seu caminho. É importante entender essas regras para garantir um processo justo e eficiente. Para saber mais, ouça a leitura facilitada e exemplos que preparamos especialmente para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Leitura facilitada seguida de exemplos práticos do Código de Processo Civil. Artigo 239. Tema: a importância da citação para a validade do processo. O artigo 239 estabelece que a citação é condição indispensável para que o processo seja válido, salvo em hipóteses específicas. Caput. Regra geral da citação. Para que o processo seja considerado válido, é essencial que o réu ou o executado seja citado. Exceção. Essa regra não se aplica nos casos em que a petição inicial é indeferida ou quando ocorre a improcedência liminar do pedido. Exemplo: Maria ajuiza uma ação de cobrança contra João. Para que o processo seja válido, João precisa ser citado e ter a oportunidade de se defender. Se João não for citado, o processo não poderá prosseguir validamente. Porém, se a petição inicial de Maria fosse indeferida pelo juiz, por exemplo, porque não atendeu requisitos formais, não haveria necessidade de citar João, já que o processo nem sequer se instauraria. Da mesma forma, se o juiz julgasse a ação improcedente liminarmente, sem ouvir o réu, porque o pedido é manifestamente infundado, a citação também não seria necessária. Parágrafo 1º. Comparecimento espontâneo. Se o réu ou o executado comparecer espontaneamente ao processo, isso supre a falta de citação ou corrige eventual nulidade. Nesse caso, o prazo para contestar, no processo de conhecimento, ou para apresentar embargos na execução, começa a contar a partir da data desse comparecimento. Exemplo: Carlos é parte em uma ação de execução, mas não foi citado formalmente. Ao consultar o sistema eletrônico do tribunal, ele descobre o processo e, sem esperar a citação, apresenta embargos à execução. Nesse caso, mesmo sem a citação formal, o comparecimento espontâneo de Carlos supre a falta de citação. O prazo de defesa começa a contar da data em que ele se apresentou nos autos. Outro exemplo: em uma ação de divórcio, Ana deveria ter sido citada, mas a citação ocorreu com erro. Foi entregue em endereço equivocado. Mesmo assim, Ana comparece espontaneamente ao processo e apresenta contestação. A nulidade da citação é corrigida, porque sua presença espontânea no processo equivale à citação válida. Parágrafo 2º. Rejeição da alegação de nulidade. Se o juiz rejeitar a alegação de nulidade da citação, ocorrerá o seguinte: inciso 1º, processo de conhecimento, revelia. No processo de conhecimento, o réu será considerado revel, ou seja, o processo seguirá sem sua defesa. Exemplo: Pedro alega que sua citação em uma ação de indenização foi nula, porque o aviso de recebimento foi assinado por outra pessoa da sua residência. O juiz, ao analisar, entende que a citação foi válida e rejeita a alegação. Consequência: Pedro é considerado revel. O processo segue sem a sua defesa,
presumindo-se verdadeiras as alegações do autor, salvo exceções legais. Inciso 2º. Processo de execução. Prosseguimento do feito. No processo de execução, o processo terá seguimento normal, independentemente da alegação. Exemplo: em uma execução de título extrajudicial, uma empresa alega nulidade da citação por falhas no mandado do oficial de justiça. O juiz rejeita a alegação, reconhecendo que a citação foi regular. Consequência: o processo de execução segue normalmente, com atos como penhora e leilão de bens, independentemente da insurgência da parte executada. Agora é hora de praticar. Questões para fixação. Confira as questões que preparamos especialmente para você. Questão 1. De acordo com o artigo 239 do CPC 2015, para a validade do processo é indispensável: a. A intimação da parte autora. b. A citação do réu ou do executado, salvo nas hipóteses de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar do pedido. c. A manifestação do Ministério Público em todos os processos. d. A apresentação espontânea da contestação. e. A homologação judicial da petição inicial. Pause o vídeo para responder. Gabarito correto. Letra B. Isso porque a citação é ato essencial para a validade do processo, com exceção das hipóteses previstas no próprio artigo. Questão 2. Nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC 2015, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado: a. Supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para contestação ou embargos. b. Apenas gera a interrupção da prescrição. c. Invalida os atos já praticados no processo. d. Depende de homologação do juiz. e. Só é válido em processo de conhecimento. Pause o vídeo para responder. Gabarito correto letra. A comentário rápido. O comparecimento espontâneo supre a citação e marca o início do prazo de defesa. Questão 3. Segundo o artigo 239, parágrafo 2º, do CPC 2015, se rejeitada a alegação de nulidade da citação em processo de conhecimento, o réu será considerado: a. Parte ilegítima. b. Desistente. c. Precluso. d. Revel. e. Executado. Pause o vídeo para responder. Gabarito correto letra D. Isso porque a rejeição da nulidade da citação no processo de conhecimento leva à revelia do réu. Questão 4. Rejeitada a alegação de nulidade da citação em processo de execução, nos termos do artigo 239, parágrafo 2º, do CPC 2015, o processo: a. Será extinto sem resolução do mérito. b. Ficará suspenso até nova citação. c. Retornará ao estágio inicial. d. Terá seu curso normal, com o seguimento do feito. e. Será convertido em processo de conhecimento. Pause o vídeo para responder. Gabarito correto letra D. Isso porque, em execução, a rejeição da nulidade da citação faz o processo seguir normalmente. Questão 5. Assinale a alternativa correta sobre o comparecimento espontâneo do réu ou executado, conforme o artigo 239 do CPC 2015. A. Não supre a falta de citação, sendo necessária a repetição do ato. b. Supre a falta ou nulidade da citação, mas não dá início ao prazo de defesa. c. Supre a falta ou nulidade da citação, dando início ao prazo de defesa a partir dessa data. d. Apenas suspende o prazo prescricional, sem efeito processual. e. Só tem validade se for homologado pelo juiz em despacho fundamentado. Pause o vídeo para responder. Gabarito correto. Letra C. Comentário rápido. O comparecimento espontâneo dispensa nova citação e faz começar a contagem do prazo para a defesa. Acesse nossa playlist. Bons estudos!